Olá, eu tô com mais um livro nacional. O nome do livro é Caverna de Ossos, do César Bravo. Eu pedi desculpa pela qualidade da imagem, porque eu tô gravando de dia. E gravar de dia é a pior coisa do mundo, porque a luz da câmera fica muito escura, não sei porquê. Lá fora fica muito barulho de gente, de cachorro, de galinha, então me perdoem aí qualquer coisa. Caverna de Ossos, do César Bravo, é esse livro aqui, tá? E você acha ele pelo Kindle, então você pode comprar esse livro lá na Amazon. Então o link para você poder comprar esse livro está lá embaixo. É um livro até que grandinho, acho que ele tem mais de 400 páginas, se não me engano. É um livro sensacional, gente. É um livro que você vai ler e ele não é só aquela historinha crua. Não é só aquela historinha de terror, né, do livro em si. Mas ele vai querer dizer muitas outras coisas pra gente, que se você ler com um pouquinho mais de atenção, você vai conseguir perceber isso. Então, o que se trata, então, a história geral, né? Eu vou contar um pouco da história e depois sobre o que eu consegui interpretar. Esse livro vai abordar várias famílias, né? Que moram em suas casas, que vivem suas vidas normais, né? Famílias de diferentes lados da terra, do mundo, né? Essas famílias, de repente, de uma hora para outra, acordam em suas casas, a casa é a mesma casa, só que tá tudo muito arrumado, tá tudo limpo, tudo muito esquisito. Só que quando eles vão para fora dessa casa, eles percebem que a casa deles mudou de lugar. Como assim? A casa deles foi, digamos que, surrupiada de onde estava e foi parar numa ilha, né? Só que essa ilha, ela é quase que uma cidade, então ela não é uma ilha pequenininha. Ela é uma ilha bem grande, com várias casas, né, com comércio, com escola. Então é como se fosse uma cidade numa ilha mesmo. Só que as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, porque ela simplesmente, a casa delas apareceu ali como por encanto, né? Então fica aquela dúvida, todo mundo com várias conspirações, com várias ideias sobre o que pode estar acontecendo. A primeira família que vai se abordar em si é a família Fragazzo. Tem o pai totalmente escroto, sabe? Bem podre mesmo, digno dos personagens do César Bravo, né? Vai ter a mãe que é submissa, sabe? Aquela mulher sem sal, sem nada. Aí vai ter a filha que é uma banana também, que é outra batata, que não faz nada. E vai ter o menino, que é o Fernando, gente. Eu acho que ele tem 13 anos, ou ele tem 16 anos. Só que o Fernando, gente, pra mim, ele foi o melhor personagem do livro inteiro. Muito reprimido pelo pai. O pai dele trata ele como se ele fosse um lixo, né? E aí ele vai beirar a depressão, ele já tentou se matar várias vezes, só que isso até pode irritar um pouco nele, mas as análises que ele vai fazer depois que ele apareceu ali na ilha, são coisas assim que os adultos não se perguntam, eles não se questionam. Só que o que acontece? Essa ilha, ela é, digamos que um paraíso, né? O nome da ilha é Ilha Paraíso. Digamos que é um paraíso mesmo lá, porque a comida não falta, né? Eles comem alguma coisa da geladeira, fecham a geladeira, quando abrem tá tudo lá de novo. A casa não fica suja nunca. Eles têm empregos, têm escola, tudo perfeito, gente, uma maravilha a ilha. E aí nisso, todas as casas que aparecem lá, elas recebem um manual de instruções, um livrinho. E nesse livrinho tá falando o seu emprego, o horário que você tem que trabalhar, o horário que você tem que estudar. Só que tem uma exceção, é tudo muito perfeito, tudo blá blá blá. Mas de noite, depois das 8 horas, eu acho, depois das 8 da noite, toca uma sirene. Estilo Silent Hill, sabe? E aí depois que toca essa sirene, todo mundo tem que estar dentro de casa, ninguém pode estar na rua. Porque coisas vão acontecer ali fora que ninguém pode estar ali fora. É, digamos que um toque de recolher. E ninguém pode estar do lado de fora de casa, depois que essa sirene toca. E aí quando as pessoas entram dentro de casa e essa sirene toca, a cidade inteira é coberta por uma névoa, uma neblina, né? Muito espessa, como se fosse uma fumaça mesmo, muito forte, e você não consegue ver nada. Coisas estranhas vão acontecer nessa fumaça, nessa névoa, né? Então por isso que todo mundo tem que estar dentro de casa. Claro que não vai parar por aí, né, gente? Coisas muito bizarras vão acabar acontecendo nessa cidade. E você acaba percebendo que o mais interessante não é o que está lá fora, mas sim o que está dentro das casas, né? A história das famílias, os podres de cada um. Então é muito interessante você acompanhar isso. E são várias famílias, tá, gente? Então tem muita história para ser contada nesse livro. Então, gente, essa é a história do livro. Você percebe que dá uma certa curiosidade mesmo de você ver o que vai acontecer, né? Eu vou contar um pouquinho sobre as minhas análises sem spoiler. Não se preocupem, nada do que eu falar aqui vai ser um spoiler, tá? Eu achei muito interessante a comparação, eu não pude deixar de comparar
essa ilha, esse paraíso todo, com o paraíso que os cristãos acham que vai acontecer um dia na Terra ou no céu, não sei. Eu não pude deixar de comparar, de fazer essa comparação, porque é tudo muito evidente. Sempre que você pega uma história que tem personagens religiosos no meio, quer dizer alguma coisa, entendeu? Eu acredito que nunca está ali à toa. Mas o mais interessante é que eu cheguei a essa conclusão pelas crianças da história, pelos adolescentes. Os questionamentos, né, as perguntas sobre o que eles estão fazendo ali, ou então as teorias que eles vão começar a desenvolver, sempre vai partir das crianças da ilha, nunca dos adultos. Eles nunca vão, parar para pensar, para analisar, para chegar numa teoria sobre o que aconteceu. Não, eles simplesmente vão trabalhar, vão seguir as orientações que estão ali no manual, mas as crianças sempre ficam com isso, principalmente o Fernando, né? Eles sempre ficam tentando entender o que está acontecendo. Tanto que tem uma cena que eu separei aqui, não é spoiler também, que o Fernando está conversando com outro amigo dele da escola, né? E ele está tentando se questionar o porquê que aquilo está acontecendo, né? E aí esse amigo dele fala assim para ele: vai ser mais fácil se não pensar sobre isso. Tem coisas que não tem resposta. Imagina alguém que ganha na loteria. Você acha que ele se importa em saber como foi? Ou um cara que escapa do corredor da morte? Ou pega uma gostosa? Às vezes a gente precisa agradecer, sacou? E eu agradeço sem parar. Então, tipo assim, será que nós não paramos para nos questionar sobre certas coisas? Sobre a vida? Ou será que basta só agradecer simplesmente e não perceber o que está acontecendo? Olhem só o que as crianças dessa ilha acabam chegando, a conclusão que elas acabam chegando, né? Um outro garotinho também, ele que é bem mais novinho que o Fernando, ele acaba falando isso. O Deus de seus pais fazia essas coisas às vezes, como mandar o povo se atirar no deserto por 40 anos, servindo a eles a pão e mel. Deus era um sacana, pelo menos esse Deus, que mandava o próprio filho para uma cruz e incendiava cidades com seu exército de anjos. Não era como seus pais, que acreditavam que no final dos tempos teriam as explicações de Deus. Então, gente, isso é uma conclusão que a criança chegou, tá? Não é os adultos, não. Por exemplo, nós pegamos o Fernando e a irmã dele, que é uma tonta, sabe? E os dois têm uma relação muito difícil. Olha só essa parte. Priscila fingia que a maldade não existia. Priscila é a irmã do Fernando. Talvez para mantê-la distante. Dre não era assim. Dre é o amigo do Fernando, né? Para ele, a maldade era tão real quanto um bandido de carne e osso, e que devia ser enfrentada da mesma maneira, de frente, de igual para igual. O que a gente faz? Como mudamos alguma coisa se convencerem todo mundo de que qualquer pessoa com menos de 20 anos é um óvulo idiota com um pouco de porra dentro? É foda nunca conseguir mudar nada. Eu sei disso. Eu não mudo nem a droga da minha família. Então assim, gente, o livro é assim, gente. Ele vai ter várias frases que vão te fazer pensar. Você que tem vontade de sair marcando tudo que você lê. O livro tem frases do tipo: melhor pedir desculpas do que por favor. Boca fechada é uma oração dos sábios. Céu não deveria criar prisioneiros. Outra coisa interessante do livro é abordar aquilo lá que a gente já viu em muitos filmes e em muitos livros também, que se você tem um grupo de pessoas de etnias diferentes, de opiniões diferentes, né, de religiões diferentes, de raças diferentes, ou então de opiniões diferentes, né, e conceitos culturais diferentes também, presas num certo lugar, todas elas juntas, só vai dar merda, né? O que mostra e o que acaba comprovando que essa ideia de um paraíso perfeito, de uma ilha paradisíaca perfeita, né? Ou então um paraíso no céu, ou um paraíso terrestre com pessoas de todas as raças e opiniões e culturas diferentes, é uma coisa impossível de acontecer. Porque só vai dar merda, entendeu? Mas que essas pessoas sejam robôs, né, e que estejam ali só para seguir um certo Deus, né, um certo alguma coisa. Ele traz muito essa comparação, né, sobre viver em paz e harmonia com pessoas diferentes num paraíso lindo e maravilhoso, né? As coisas não são bem assim. E ele mostra também que a gente deve se questionar sobre o que está acontecendo com as nossas vidas. Será que basta a gente simplesmente embarcar numa ideia aceita por todo mundo, ou pela maioria? Ou então a gente vai parar para se questionar, assim como as crianças do livro fizeram, né? Se questionar, se perguntar o que está acontecendo, buscar entender, né? E o final desse livro, ele é de cair o queixo. Principalmente o epílogo. Se vocês chegarem até o final, leiam o epílogo, pelo amor de Deus.
Porque o epílogo vai explicar, acho que 90% da história inteira. E você fica, gente... Sabe? É um negócio impressionante, gente. É sério, tem que ler, tem que ler, tem que ler. E eu nem vou perder mais o meu tempo pra falar aqui pra vocês pararem com essa frescura e não subestimarem mais os autores nacionais, porque eu já falei isso muito já aqui. E tem aquela outra frescura também de que, ai, não, eu vou esperar sair o livro físico. Gente, chatice, né? Por favor. Não deixem de ler esse livro porque ainda não tem impresso, tá? Porque isso é... Gente, por favor. Porque vocês não têm ideia da história que vocês estão perdendo, entendeu? Então, leiam sim. Não deixem de comentar o que vocês acharem do vídeo, se vocês têm sugestões e por aí vai. Então é isso, gente. Até a próxima.